vendo? Mas vamos ver. Geralmente o fruto do Espírito Santo tem que ser manifestado na nossa vida. Entretanto, os dons podem deixar de aparecer. Quer dizer, o dom da profecia morre, mas o fruto, que é o amor, não morre. Então, gente, vamos ver. Muitos de nós podemos ter vários dons e não ter o dom de milagre. Muitos têm muitos dons e jamais falaram em línguas, mas tem o dom da profecia. Porque tem muita gente que se vangloria até da cabeça dos outros. É verdade. Tem grupo que a pessoa que tem dom de profecia, ela começa a falar profecia, falando que vai acontecer alguma coisa para a pessoa que está na reunião, e a pessoa acredita que ela vai acontecer errado. É verdade. E essas profecias não são justas. Não são justas. Não precisa, se alguém fizer alguma profecia e falar, ó, o Senhor está falando que vai acontecer isso com você, que aqui tem uma pessoa que... Não é igual um outro. Veio uma mulher, ela é tia do João, e ela é da igreja universal. Ela viu uma pessoa na minha casa e foi assustar ela falando que ela estava vendo o diabo nela. A mulher falou, mas eu acredito não, cara. Aí foi assim. Aí eu cheguei lá e estava lá, então. Ela falou que me deu muito. Portanto, é fundamental entendermos que podemos ter todos os dons, mas se não tivermos amor, não seremos salvos. Não seremos salvos. Se nós ainda estamos pregando, temos ódio no coração, guardamos mágoa do passado, de rejeições, qualquer coisa que existiram no passado, vamos tirar tudo, porque Ele nos quer aptos, vaso novo, para conter o amor. Que esse amor, ele não acaba nunca. É um amor que tem o dom de perdoar o traidor. Olha aqui. O amor que tem o dom de perdoar o traidor. Aí, por isso que eu falo, vocês acham que Jesus foi para o inferno? Mas não foi mesmo. Não foi. Olha, meu Deus. Que isso? Não foi. Fala aqui, ó. Não foi. Não tem questão. Então, vamos continuar. Aqui, ó. Portanto, é fundamental entendermos que podemos ter todos os dons, se não tivermos amor, não seremos salvos. A começar por nós mesmos, que não seremos salvos se não tivermos domínio próprio, que nada mais é do que sermos dominados pelo Espírito Santo. Por exemplo, na hora que eu estava preocupada, que a menina não chegava, estava quase na hora do casamento, ela ia ser madura. Eu falei, Senhor, o Senhor é dono do casamento, o Senhor vai mostrar onde que está resolvendo o problema. Na hora exata, eu me liguei no telefone, ela atendeu, estava no hotel, andava assim no mundo. Então, gente, vocês veem como é que esse Deus é lindo. Vamos entender que a maravilha que Ele promete, Ele realiza. E realiza no dia a dia, no cotidiano. Porque eu ligo tudo a gente liga. Então, deixa eu ver. O fruto do Espírito é eterno, não desaparece nunca. Os dons, entretanto, são apenas temporários. O fruto do Espírito é a grande arma, é o material que compõe a nossa casa eterna. Os dons são apenas um andaime, olha que coisa linda, são apenas um andaime temporário para a sua construção.
Quando constrói a casa, continua andando, não tira? Pois é. Quando nós entramos na casa do Pai, não precisa mais, não precisa mais né? Então, veja bem, visando o nosso aperfeiçoamento para o desempenho do serviço de Deus em nós e para a edificação do corpo de Cristo. A grande certeza que temos é que o Senhor nos esteja produzindo muitos frutos, tanto para a alegria dele como nossa. Mas está também que isso só é possível se deixarmos o Espírito Santo em nossa vida. É isso que fazemos. Nós entregamos, mas o trem demora, não acontece, nós vamos por aí. Porque nós temos tem que acontecer. Né? Então, gente, é uma coisa que eu aprendi também. A confiar. Que seja quando ele está passado para vários lugares, tudo de um tempo só, você preocupando com tudo no tempo só. Você fala, Senhor, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono da minha vida, eu creio na sua justiça e na sua vida. É isso que eu quero. Continua. Mas ele sabe também que isso só é possível se deixarmos o Espírito operar. E é por isso que Jesus sorri sempre que fica leve em usar o Espírito Santo como provedor. Como eu disse para vocês e vou recordar. Na hora que eu comecei a ficar, meu Deus, o que aconteceu? Foi uma grande aquilo. Gente, não tem pode cuidar, vai aparecer quando vai acabar. Na minha janela, continua. Como Paulo nos ensina em Romanos, não tem depois do pecado em vossos corpos mortais, de modo que obedeçais ao seu apetite. Nem obedeçais os vossos membros ao pecado, como instrumentos do mal. Oferecendo a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem ao seu serviço. O pecado ainda conduz a orientar, porque agora não estáis mais sobre a lei, e sim sobre a graça. Porque a maior parte dos católicos tradicionais, eles não conhecem a Bíblia, conhecem o catecismo. Então, eles andam sobre a lei do catecismo. Mas a Bíblia está em cima do catecismo. Porque a Bíblia é que é o livro, a lei, é a Constituição do céu. E o católico diz que eu emenda na Constituição. Diz que eu emenda. Quer dizer, a emenda de tudo original. Então, isso é que nós temos que entender. Não podemos declinar o original. Portanto, o que nos funciona é nos entregar com Maria a Deus para produzir o fruto do Espírito e ele nos guiar em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, e serei eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, concederei a sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu venci e me aceitei com meu Pai.